Olá galera do primeiro ano, professor Luiz Sérgio, professor de Física, voltando agora para mais uma videoaula falando sobre agora velocidade, né? Então velocidade que é um conceito bem familiar aí, né? Bem presente no nosso dia a dia. Nós vamos discutir um pouco sobre o que é velocidade do ponto de vista da física, né? Então, quando algo está se movimentando, ele vai com uma certa rapidez, e essa rapidez, aqui em física, nós definimos como sendo a velocidade com que o objeto se movimenta, né? Essa velocidade ela pode ser de uma certa forma rápida, ou muito rápida, ou lenta, né? Para isso nós temos que quantificar. Então, para começarmos a falar sobre velocidade, eu gostaria que vocês me acompanhassem aí, ó, com o livro. Vocês irão encontrar aí, a partir da página 33, esse conteúdo que fala sobre movimento retilíneo uniforme, né? Então vamos começar a falar sobre velocidade a partir da página 33 do livro didático. Então, para que nós consigamos entender o que é velocidade sob o ponto de vista da física, vamos levar em consideração este exemplo. Ó. Vamos supor que um automóvel vai fazer uma viagem. Então vamos imaginar que aqui seja uma rodovia e que aqui seja o nosso carrinho vai começar a sua viagem. Então este ponto aqui, de onde ele está partindo, vamos supor que seja a posição 0 km. Então vai ter uma plaquinha lá indicando, vamos supor que, uma plaquinha não, ele está na cidade. Ele está aqui na cidade, onde ele vai começar a viagem dele. Então, vamos imaginar que aqui seja o início da estrada, né? O início da contagem dos quilômetros da distância desta estrada. Então, para a gente, aqui será o quilômetro zero. Como é o quilômetro zero, nós chamaremos esse ponto aqui, esta posição em que o carro está, como sendo a origem das posições. Então, o quilômetro zero será a origem. Então, este carro tem a possibilidade de se movimentar ou para a direita ou para a esquerda. Se por acaso ele se movimentar para a direita, vamos imaginar que aqui seja uma reta numérica lá de matemática, tudo que está à direita do zero terão valores positivos. Então, se ele se deslocar para a direita, ele vai percorrer aí 1 km, 2, 3, 5, 10, 100, 1000 km, todos eles positivos. Se por acaso ele se deslocasse para a esquerda, né, lembrando lá da reta numérica de matemática, tudo que se desloca para a esquerda, ou se movimenta para a esquerda, em direção a sentido à esquerda, nós consideraremos aí os valores negativos. Então seria menos 1, menos 2, menos 3 km, menos 4 e assim vai. Mas para este exemplo aqui, vamos considerar somente os valores positivos. Vamos imaginar que o carro esteja viajando para cá, ó, neste sentido, beleza? E aí vamos imaginar o seguinte, que esse carro partiu daqui, o cronômetro, o relógio que estaria marcando o tempo de viagem, está marcando aqui o tempo de 0 km, ou 0, vamos supor que seja o reloginho, né? 0 hora. 0 hora, 0 minuto, 0 segundo, 0 hora. Vamos imaginar que esse carro vai começar a viagem. Então, começou a viagem dele, depois de 1 hora de viagem, ele encontrou uma plaquinha indicando a posição. Então ele alcançou este ponto aqui, ó, esta posição, e lá na plaquinha estava escrito que ele alcançou o quilômetro 60. Então a plaquinha aqui, ó, dizendo que ele alcançou a posição 60. Isto depois de 1 hora de viagem. Então, ó, antes o reloginho marcava 0 hora, vou colocar aqui, ó, 0 hora. Depois de 1 hora de viagem, ele alcançou a posição
60. Beleza? Então, o carrinho aí continuou a viagem dele, né? E depois de mais uma hora, né, já que ele não mudou a velocidade nem para mais nem para menos, depois de uma hora de viagem, ele alcançou esta outra posição e observou que a plaquinha indicava quilômetro 120. Então observe aqui, ó, isso depois de mais uma hora de viagem, né? Depois de 2 horas ele alcançou a posição 120 km. Então observe ó, que a cada hora ele percorre o mesmo espaço, né? Daqui para cá ele gastou 1 hora, andou 60 km, ou seja, se deslocou 60 km. Daqui para cá ele gastou mais 1 hora e andou mais 60 km. Então, ó, nós dizemos que a rapidez com que o carro se movimenta, ou a velocidade neste caso, né, a velocidade que eu irei representar aqui pela letra V minúscula, é de 60 km, né? Daqui para cá 60, daqui para cá 60 também, 60 km a cada hora, ou seja, a velocidade do carro é de 60 km por hora. 60 km por hora. Ao invés de ficar escrevendo desta forma, 60 km por hora, vamos abreviar aqui a indicação, né? A unidade de medida utilizada para a velocidade. Então, vou substituir aqui o por pela barra. A barra significa por. E vamos substituir a palavra hora pelo H, onde o H representa a hora. O H tem que ser minúsculo, né? Não coloque maiúscula, não. Então, a velocidade com que o carro se movimenta é de 60 km por hora. Então, nós já sabemos aqui que a velocidade do carro, ó, vou representar aqui, ó, V igual a 60 km por hora, que é a velocidade e a rapidez com que esse carro viaja. Por que 60 km por hora? De novo, ó, porque a cada hora ele percorre uma distância de 60 km. Então, a velocidade ela indica quanto um objeto, quanto um corpo ele percorre em determinado tempo. Qual o espaço percorrido em um determinado tempo. Essa aqui é a definição física de velocidade. Velocidade indica a distância percorrida, né, o espaço percorrido em determinado tempo. Esse espaço percorrido em determinado tempo, normalmente ele vai ser representado aí ou em quilômetros por hora, que é uma indicação aí bastante comum no nosso dia a dia, né? Velocidade dos carros, velocidade do vento, né? Vento às vezes nem sempre, né? Às vezes o vento pode vir em nó, mas não é tão comum vir em nó. Normalmente no jornal ouve-se aí que o vento é de 80 km por hora, para ficar mais fácil, que é uma unidade que é utilizada no nosso dia a dia que nós conseguimos entender. Então, ela pode vir escrita desta forma, 60 km por hora, ou pode vir escrita também, indicada em metros por segundo. Ao invés de ser um carro aqui se movimentando, vamos supor que seja uma pessoa, né? Qual a velocidade média de uma pessoa? A velocidade média de uma pessoa é de mais ou menos aí 2, 3 metros por segundo andando, né? 2 metros por segundo, que fazendo uma conversão dá mais ou menos aí entre 7 km por hora, já estão correndo um pouquinho mais, né? E vamos colocar aqui entre 1 e 2 metros por segundo, seria uma pessoa andando. Em torno de 4 km por hora, 5, é a velocidade da pessoa andando. Então, ó, espero que vocês tenham conseguido entender o que é velocidade, o conceito de velocidade. Então, velocidade indica a rapidez com que algo se move
E essa rapidez, ela, no final das contas, é que a velocidade indica o espaço percorrido em um determinado tempo. Quanto mais espaço em menor tempo, maior a velocidade. Beleza? Então, eu vou voltar aqui para agora mostrar a vocês como é que se utiliza uma fórmula matemática para descobrir a velocidade de um corpo, ou o tempo gasto em uma determinada viagem, ou então o espaço percorrido por ela. É o que nós chamamos da fórmula da velocidade. Então, volto agora para apresentar esta fórmula. Bem, vamos levar em consideração este mesmo carrinho, né, que viaja a uma velocidade de 60 km por hora. Se ele mantiver a sua viagem sempre nesta velocidade, qual a posição em que o carrinho vai se encontrar depois de, por exemplo, 6 horas de viagem? Ele está viajando sempre a 60 km por hora, e aí depois de 6 horas de viagem, qual a distância que ele vai percorrer? Qual o espaço percorrido? Qual a posição que ele estará depois de 6 horas de viagem? Então vamos ver, né? Olha, se na primeira hora ele andou 60 km e na segunda hora ele andou mais 60 km, então no final das contas ele andou 120 km em 2 horas. Em 3 horas, então em 3 horas, ele irá percorrer, vai chegar na posição quilômetro 180. Depois de 4 horas de viagem, ele chegará na posição 180, anda mais 60 km, no quilômetro 240. Depois de 5 horas de viagem, ele chegará aí na posição 300, ou posição quilômetro 300. Ele andou daqui até a cidade, que é a nossa origem, né? No início da viagem, ele andou 300 quilômetros. E aí chegou lá no seu destino, depois de 6 horas de viagem. Qual a posição que ele se encontrará depois desse período? Andou mais 60 quilômetros, 360. Ele chegará aí no quilômetro 360. Observe o seguinte, se ele anda 60 km a cada hora, então, para saber o quanto ele vai se deslocar, qual a posição em que ele estará, é fácil deduzir aí por meio de uma simples multiplicação, né? Então, se eu chamar, por exemplo, o tempo aqui em cima de t, então aqui é o tempo, o t representa o tempo. Vou colocar aqui em cima, o t representa o tempo. Aqui embaixo, nas plaquinhas, nós temos as posições, né? O espaço percorrido, né? Ele percorreu essa distância daqui para cá, né? Cada pontinho desses aqui representa uma posição. Então, vou chamar aqui de espaço percorrido, ou seja, o espaço, por exemplo, daqui até aqui, depois de 3 horas de viagem, daqui até aqui, depois de 6 horas de viagem, de S, vou chamar aqui de S, S vai representar aqui, o espaço percorrido. Percorrido. O S vai representar o espaço percorrido. Ah, professor, mas não poderia ser E? Aqui, o tempo começa com T, eu representei pela letra T. A palavra espaço começa com E, por que não representar com E e não por S? Isso aqui, muito provavelmente, é porque essa letrinha S, ela vem do inglês, space. Eu não vou afirmar aqui para vocês, mas muito provavelmente é por isso. O S aí representa provavelmente space, e aí é por isso que eu vou chamar aqui as posições ou os espaços percorridos aqui de S, né?
provavelmente de space. Então, ó, se esse aqui, por exemplo, é o tempo inicial, eu poderia chamar aqui de T0 ou T1, não sei. Se eu chamar esse aqui de T1, esse outro tempo aqui seria o T2, aqui seria o T3, ou seja, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Essa posição aqui inicial, né, quilômetro zero, poderia ser S1, aqui o S2, S3, S4, S5 e assim vai. Posso enumerar desta forma. Então, mais uma vez, o T representa os tempos, o S representa as posições, os espaços percorridos, né? E a velocidade, eu estou representando aqui pela letra V, V de velocidade. Mas muito provavelmente V de velocity, né? Velocidade é em português. Velocity em inglês é velocidade em português. Então V minúsculo, não é uma letra maiúscula, representa a velocidade. Então observe o seguinte, ó, vamos supor que eu queira saber qual é a posição em que o objeto vai estar, né, depois de 6 horas de viagem viajando a esta velocidade. Então, ó, observe que se eu pegasse, por exemplo, o tempo, ó, pegar o tempo que eu gastei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, e multiplicar pela velocidade, né, vou multiplicar aqui, por exemplo, o tempo de viagem, que é 1 hora, pela velocidade, que é 60. 1 vezes 60 dá 60. Nós encontraremos aí a posição. Ó. Então, eu posso resumir matematicamente da seguinte forma, né? Da seguinte forma, desculpe. Eu posso dizer que, para encontrar a posição de um objeto, basta apenas multiplicar a velocidade vezes o tempo. Então, vamos voltar aqui para o primeiro exemplo. Para encontrar aqui a posição em que o carro estará depois de 1 hora de viagem, depois de 1 hora nós estaremos em que posição? Vamos pegar este 1, que é o tempo, e multiplicar pela velocidade, que é 60. Então, 1 vezes 60, 60. Depois de 2 horas de viagem, vamos pegar o tempo, que é 2, e multiplicar pela velocidade, que é 60. Ou fazer o contrário, que dá no mesmo, né? Multiplicar 60 por 2 vai dar 120. Tanto faz a multiplicar 2 por 60 ou 60 por 2. A propriedade da multiplicação permite que você possa inverter aí, né? Que vai dar o mesmo resultado. Então, 60 vezes 2, 120. E se fossem 6 horas de viagem, né? Então, como é que nós iríamos responder aqui, encontrar a posição deste carrinho? Você vai repetir, o que eu quero encontrar aqui é o S, né? Então, vou repetir aqui o S, colocar o sinal de igual e dizer que S é igual. Quem é velocidade? Quem é V? V é velocidade. Qual é a velocidade? No nosso exemplo, é 60 vezes o T. Qual é o T? Qual é o valor de T? O T corresponde a 6. Por quê? Porque eu quero saber qual a posição que ele vai estar depois de 6 horas. Então, eu vou substituir aqui o T por 6. Então, S vai ser igual a 60 vezes 6, 360. Encontramos aqui, ó, valores idênticos, ó, 360. Mas é 360 o quê? É quilômetros por hora, é segundos, é hora, é quilômetro, é metro, é o quê? Olha, já que nós estamos medindo aqui as posições em quilômetros, ou a distância, né, o espaço percorrido aqui em quilômetros, a resposta tem que ser também em quilômetros. Então, você, além de colocar o 360, você tem que indicar o que representa esse 360. É quilos? 360 quilos? Não. Né? São 360 unidades? Também não, né? Nós não estamos referindo a unidades. Nós estamos referindo a distâncias. E distâncias, como nós vimos, só pode ser ou em centímetro, ou metro, ou quilômetro, ou milímetros. Como as medidas aqui estão em quilômetros, 360 quilômetros. Beleza, pessoal?
volto para dar mais alguns exemplos. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, para o vídeo aí, volta de onde você não entendeu, então volta do começo, pega a explicação do início aí, vai tentando entender, consulta o livro de vocês também, dá uma lidazinha na página 33, a partir da página 33, para ver se você consegue entender muito bem aí o que é velocidade. E entender aqui como é que se usa essa fórmulazinha aqui. Essa é a nossa primeira fórmula de física. Beleza? Então volta agora para dar mais outros exemplos. Então pessoal, acompanhe comigo aí o primeiro exemplo. O exemplo diz assim, ó, um automóvel percorre uma distância de 200 km em 4 horas. Qual a velocidade deste automóvel? Então, como é que você vai fazer, né? A primeira coisa que você vai imaginar, né, é a situação. Vai tentar fazer um desenho na sua cabeça de como é que está funcionando isso aqui, né? Eu sugiro você, toda vez que não entender nada de física, tentar fazer um desenhozinho. Então, aqui está o carrinho, né, o automóvel. E aí, esse automóvel, ele percorreu, ele saiu daqui, chegou até aqui, ó. Então, ele percorreu 200 quilômetros. Então, os 200 quilômetros serão o quê? Será o quê? Será o espaço percorrido, né? Que corresponde a 200 quilômetros, que eu irei representar aqui pela letra S. Então, S é igual a 200 quilômetros. Então ele saiu daqui, chegou aqui e gastou um tempo, que eu vou representar aqui pela letra T, de 4 horas. Então, essa é a situação aqui, né? O carrinho saiu daqui, viajou 200 km e gastou 4 horas. Qual é a velocidade deste carro? Pronto. Então, visualizado aí o que está acontecendo, está sendo solicitado aqui na questão, vamos agora resolver, né? Para resolver, nós temos uma fórmula que diz que a posição ou espaço percorrido, a posição que o automóvel estará depois de um tempo, ou o espaço percorrido, corresponde à multiplicação da velocidade pelo tempo. Logo, o que é que nós iremos fazer? Ó? Nós vimos aqui na questão que a distância ou espaço percorrido foi de 200 km, logo S igual a 200. Eu vou substituir aqui, ó, o S por 200. 200 é igual a velocidade nós não temos, é o que nós queremos encontrar. Então é igual a V vezes o T. Quem é o T? O T é o tempo, né? É o tempo que corresponde a 4 horas. Então, substituído as letras pelos números, vamos agora encontrar o valor da velocidade. Então, tenho que isolar aqui a letra V, deixar ele sozinho, então tenho que passar o número 4 para o outro lado. Então, vou passar o 4 para o outro lado, vai ficar 200. Por que agora? Passo negativo, passo positivo. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Muita atenção, porque apesar de bem simples a questão, muitos alunos começam a ter dificuldades a partir daqui. Então, espero que não seja o seu caso. Olha, vamos relembrar alguns conceitos de matemática, né? O que é que está acontecendo aqui? Qual a operação, a operação matemática que está acontecendo entre o V e o 4? Então, V vezes 4 está acontecendo uma multiplicação. Então, toda vez que eu passar um número ou uma letra para o outro lado do sinal de igual, né, para o outro termo aqui da equação, isso aqui é uma equação, ele passa sempre com a operação inversa. Não é simplesmente mudar o sinal. Aí o 4 aqui é positivo, ele passa negativo. Não é bem isso, né? Essa é uma das regras mais para a subtração quando há uma subtração ou uma adição. O que está acontecendo entre essa letra e esse número é uma multiplicação. Então ele passa dividindo. A operação inversa à multiplicação é a divisão. Então ele passaria assim, ó, 200 dividido por 4 é igual a V. Porém, nós não encontraremos aí representações desta forma, né, com o sinal de dividir. Não é tão comum. Então, eu vou substituir aqui o sinal de dividir pelo tracinho da fração, né? Porque não é tão comum
nós utilizarmos esse operador aqui nessas operações, né? Então, ao invés de colocar o sinal de dividir, vamos colocar aqui o sinalzinho, o tracinho. Lembre que uma fração nada mais é do que uma divisão. O que está acontecendo aqui é uma divisão, né? Então, é igual a V. Então, passou o 4 para o outro lado, ficou 200 dividido por 4. 200 dividido por 4 é igual a 50. Então, eu posso inverter aqui novamente a equação e ficar V igual a 50. 50 o quê? Como é velocidade, vai ser ou quilômetros por hora ou metros por hora. Como é que eu vou saber se é quilômetros ou metros? Você vai observar aqui a questão, né? A distância está sendo dada em quilômetros e o tempo está sendo dado em horas. Logo, a unidade de medida utilizada aqui para a velocidade é 50 km por hora. Ah, professor, poderia colocar só 50 km? Não, porque 50 km dá ideia somente de distância, né? Que ele andou 50 km, e não é isso. Eu estou me referindo aqui à velocidade. Velocidade é a rapidez das coisas, e essa rapidez, ou a velocidade, ela é dada por sua unidade de medida correspondente, né? Quilômetros por hora, e não simplesmente quilômetros. Então, não fazer essa confusão também. Certo, pessoal? Então, isso aqui é uma questão bem simples, eu não precisaria nem do desenho, mas eu gosto de fazer os desenhos para a gente poder entender, né, visualizar, interpretar a questão. Uma das maneiras de você interpretar questões de física é desenhando. Tenta abstrair aí, desenho de qualquer forma. O importante é você interpretar, entender o que a questão está passando para você. Né? Vou passar aqui uma outra informação. Né? Nós utilizamos esta primeira fórmula, S igual a V vezes T, né? A distância percorrida, o espaço percorrido, a posição que o carro estará, é igual a velocidade vezes o tempo. Então, essa daqui é uma equação, ó. S é igual a V vezes o T. Mas eu poderia ter uma questão que pedisse, por exemplo, o tempo. Ao invés de pedir o valor da velocidade ou então da distância, ele está pedindo aqui o tempo. Como é que eu faço para encontrar o tempo? Né? Aí você poderia utilizar esta outra forma. Eu sugiro sempre você tentar fazer desta forma, ó, substituir as letras pelos números do jeito que está aqui e tentar resolver desta forma. Mas se você é daquele tipo de aluno que gosta de ficar memorizando as fórmulas, que eu não aconselho fazer isso, porque são várias fórmulas, aqui eu só tenho uma. Dessa daqui eu posso derivar mais duas, né? Então no final das contas posso ter 3 fórmulas, e você memorizar as 3 fórmulas não é legal, né? Porque esse é o nosso primeiro assunto aqui de cinemática. Daqui até terminarmos cinemática, nós teremos aí umas 6 ou 7 fórmulas, e você tentar gravar as variações dessas fórmulas é complicado, né? Então gravar todas elas é complicado. Então tente pelo menos memorizar uma e saber responder com essa única fórmula. Mas caso você ache mais fácil tentar memorizar as fórmulas, como é que você vai fazer? Ó? Essa daqui é para calcular o valor da posição. Se eu quiser achar o valor de t, eu tenho que passar o t para o outro lado, e aí vai formar agora uma nova equação. Eu vou dizer que passo o t para cá, para o outro lado, né? Então vai ficar S dividido por t igual, sobrou v, né? Ou, se eu quiser achar a velocidade, velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. Espaço percorrido dividido pelo tempo. Mas eu coloquei o t para o outro lado para achar o v, desculpa. Vamos supor que eu queira achar agora o t. Então, se eu quiser achar o t, aí sim eu passo o v para o outro lado e formo mais uma terceira fórmula, né, que diz que o S sobre V é igual, né, porque eu estou passando V para o lado esquerdo da equação, sobrou o T. Ou seja, para calcularmos o tempo é igual a espaço percorrido dividido pela velocidade. Então, para aqueles que querem memorizar fórmulas, que eu não aconselho você fazer isso, nós temos aí essas 3 formas. A fórmula para calcular a velocidade,
velocidade é igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo. E se eu quiser achar o tempo, se nós quisermos achar o tempo, nós vamos dividir aí o espaço pela velocidade. Então, essas são as variações. Mais uma vez, eu não sugiro que você fique decorando estas fórmulas. Eu sugiro que você tente aprender esta e tente resolver esta equação aqui. Como se resolve uma equação do primeiro grau? Porque isso aqui nada mais é do que uma equação do primeiro grau. Vamos observar aqui, ó. Aqui em física, eu chamei, por exemplo, a velocidade de V. Se fosse lá em matemática, o professor de matemática, o professor Lucas, né, poderia chamar isso aqui de x. Encontre o valor de x. Ele não quer saber se isso aqui é velocidade, se isso aqui é V, ele não quer saber disso. Ele fala para ele, isso aqui é x, representa um número. Então, qual é o valor de x? Então, você vai agora resolver uma equação do primeiro grau. Então, o que nós acabamos de fazer aqui foi resolver uma equação do primeiro grau. Ó, no lugar de V, o professor de matemática vai chamar isso aqui de x. Encontre o valor de x. Qual é o valor de x? O valor de x é 50, como nós havíamos calculado. Porém, aqui em física, essas letrinhas, elas têm um significado, elas representam alguma coisa. Então, ao invés de eu ficar chamando x aqui de x, encontre o valor de x, eu vou representar por outras letras, porque essas letras têm significado. E qual é o significado desse x aqui para mim? Isso aqui é a velocidade. Então, eu não vou ficar chamando de x. Aqui em física, a velocidade eu chamo de v. Então, encontre o valor de v. Vamos voltar para o v aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, eu sugiro para aqueles que, por acaso, tenham dificuldades aí com equações de primeiro grau, que façam a revisãozinha aí de equação de primeiro grau, porque a maioria dos nossos cálculos aqui em física, no primeiro ano, elas não só em física do primeiro, mas praticamente todas as formas, a maioria das formas de física do ensino médio, elas se resumem aí a equações do primeiro grau. Então, se você tiver dificuldades aí com equações de primeiro grau, talvez você sinta um pouquinho de dificuldade aqui em física por isso, né? Então, eu sugiro que você faça uma revisão de como resolver equações do primeiro grau, para que você entenda bem nosso conteúdo aqui de física, certo? Então, vou voltar agora com o segundo exemplo e aguardem um minuto que eu já volto. Voltando com o segundo exemplo, outro exemplo também bem simplesinho, né? Uma pessoa anda 600 metros em 300 segundos. Calcule a velocidade média da pessoa, né? Então, a pessoa está saindo aqui, por exemplo, da sua casa. Aqui a pessoa. E ela vai andar aí, ó, 300 metros. E vai gastar um tempo daqui para cá de 600 metros em 300 segundos. Então, qual vai ser a velocidade desta pessoa? Então, para calcular a velocidade, nós poderemos utilizar aquela nossa primeira forma, né? S igual a V vezes T. Ou então, nós podemos utilizar aquela variação, né? Vamos utilizar primeiro essa, para você entender como é que se faz com essa. Então, nós temos aí, quem é S? S é a distância percorrida, né? O quanto ele andou, 600 metros. Então, vou substituir aqui o S por 600. 600 igual a velocidade nós não temos, então vou chamar aqui de V novamente. E o tempo? O tempo, 300 segundos. Então, passa o 300 para o outro lado, fica 600 dividido por 300, igual a o V, que é a velocidade. Então, a velocidade vai ser igual a 600 dividido por 300, 2. 2 o quê? 2 km por hora? Não, muita atenção, né? A distância aqui está sendo dada em metros e o tempo está sendo dado em segundos. Logo, a unidade de medida aqui será metros, né? Distância por tempo, né? O tempo em segundo. Então, vai ser metros por segundo, né? Isso quer dizer que a pessoa, a cada segundo, anda 2 metros. Então, ela está andando aqui, ó,
Pronto, passou um segundo. Em um segundo ela andou 2 metros. Esta é a velocidade. Beleza, pessoal? Então, essas são questões aí bem simples. Eu vou deixar aí alguns exercícios para que vocês observem, respondam e me entreguem aí na próxima aula. Nossa próxima aula deve acontecer aí até a quarta-feira da semana que vem. Hoje é dia 16, até o dia 23. Então eu vou deixar um campo para que vocês enviem esses arquivos para mim. Né? Você vai responder no seu caderno, copiar no seu caderno, vai tirar uma foto e vai enviar para mim por meio do campo que eu vou deixar lá no, na nossa sala virtual. Beleza, pessoal? Então, até lá, no próximo, um abraço e se tiver dúvidas, entre em contato, né? Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!